Bom dia, vamos falar com Deus. Fiquem de pé, fechem os olhos. Vamos entrar na presença de Deus. Esqueça-se de tudo lá fora. Vamos buscar a Deus. Este é um santo lugar. Estamos no santo lugar. Estamos no santo lugar. Porque sentimos que o Senhor está aqui. Levantemos as mãos. Cante, pois elas são santas mãos. Pois elas são santas mãos. Porque sentimos que o Senhor está aqui. Nós nos levantamos no santo lugar. Porque nós sabemos que anjos ao redor vamos adorá-lo, vamos louvá-lo. Jesus agora. Ele é o grande rei. Este é o santo lugar. Cante para Deus. Este é o santo lugar. Estamos num santo lugar. Estamos num santo lugar. Porque sentimos que o Senhor está aqui. Levantemos as mãos. Levantemos as mãos. Pois elas são santas mãos. Pois elas são santas mãos. Porque sentimos que o Senhor está aqui. Nós nos levantamos. No santo lugar. Porque nós sabemos que há anjos ao redor. Vamos adorá-lo. Vamos adorá-lo. Vamos louvá-lo. Jesus agora. Vamos adorá-lo. Vamos adorá-lo. Vamos louvá-lo. Ele é o grande rei. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Teu Filho Jesus, nós entramos mais uma vez em oração e mais uma vez nós chegamos diante do Teu trono, porque nos firmamos no nome, nos méritos, no sacrifício perfeito que o Senhor Jesus realizou em nosso favor. Porque cremos que ao nome dele foi dado todo o poder e autoridade. E ele mesmo nos prometeu dizendo
tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. E nós temos, Senhor, esta convicção no coração de que por meio do sacrifício perfeito de Jesus chegamos diante do teu trono, tendo-o como o principal intercessor. E queremos mais uma vez agradecê-lo porque a tua misericórdia nos alcançou. Agradecê-lo porque estávamos em trevas, dominados pelo império das trevas. E só através da tua misericórdia, da tua compaixão, da tua graça, é que fomos tirados das trevas, fomos trazidos para a tua luz. Mais uma oração. Peça a Deus para limpar o seu coração, perdoar os pecados, falhas, iniquidades. Por mais que venhamos nos empenhar em agradá-lo, ainda assim somos considerados pecadores. Peço o Espírito Santo para limpar o seu coração, sua mente, lhe ajudar a se esvaziar de tudo, para que você possa buscá-lo em espírito, em verdade, para que você se aproxime dele de todo o seu coração, e a sua vinda aqui não seja em vão, não seja para cumprir uma obrigação, mas ela possa lhe proporcionar frutos. Espírito Santo, abençoe cada uma dessas pessoas e venha ajudá-las a te buscar de todo o coração, ajudá-las a se desprender das preocupações, inquietações, ansiedades, e se aproximarem de todo o coração, como está escrito, para que o Senhor também possa se deixar achar. Teu nome seja glorificado. Os que creem digam assim seja. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. E abra sua Bíblia. Eu quero dar uma orientação para a gente ter tempo de orar, buscar a presença de Deus, participar da ceia. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Atende a voz, Marcos 14. o meu clamor, ó Rei Deus meu, Pois eu a ti orareis com mais fervor. Dai ouvidos, dai ouvidos às minhas súplicas, ó Senhor. A minha meditação eleva ao céu na longa noite, eu a ti vigiarei.
Pela manhã tu ouvirás. Pela manhã tu ouvirás a minha voz No teu tempo. e no teu templo, como em fervor, eu cantarei. Ó, derrama Ó, derrama as tuas as bênçãos tuas bênçãos sobre nós. Graças a Deus. Olhe para mim, tá fazendo calor. Você tem que se esforçar para não dar uma dormida, apagar aí, desfalecer e perder a orientação do Espírito Santo. Muito importante que pessoa vindo à reunião, ela tem objetivo, ela tem propósito. Porque se você vier só por vir, para cumprir uma obrigação, não acontece nada. É perder uma oportunidade de crescer, de ser abençoado, de se fortalecer. Constantemente, nós estamos enfatizando nas reuniões, não só nas reuniões, vídeos, mensagens, a respeito da importância da oração. A oração era, podemos dizer, uma das armas ou um dos motivos principais porque os cristãos da igreja primitiva tinham força. Eles obedeciam, perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas a igreja primitiva era uma igreja de oração, era formada por cristãos que se empenhavam muito na oração. A gente costuma dizer, há um número grande de cristãos que não oram, que não podem dizer assim, eu vivo na prática da oração. Muitos cristãos oram apenas quando estão passando por um momento difícil. Então, quando estão enfrentando lutas, um momento difícil, aí eles se esforçam para orar, oram um pouco mais. Passado o momento difícil, eles voltam para a mesma acomodação, e esses perdem muito com Deus, porque a oração não está direcionada apenas para a solução de problemas. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Então nós expressamos o que precisamos, o que sentimos, o que estamos passando, o que desejamos, e tudo isso acontece. A oração, ela serve para o fortalecimento espiritual. A oração dá uma sensibilidade maior para se ouvir a voz de Deus. A oração traz direção. A oração livra. Ela também serve para livrar a pessoa de cair em tentações. A oração traz a manifestação de Deus. A oração produz quebrantamento. A oração abençoa a pessoa, situações, circunstâncias. A oração é fundamental. Jesus passava horas orando. Quando a gente ouve, lê na Bíblia a respeito do Filho do Homem porque Deus
na semelhança humana. Então Jesus veio, nasceu, cresceu, viveu na semelhança humana, sendo Deus. Estava sujeito às mesmas condições que nós. Sentia cansaço, frio, calor, fome, sede. Todas as condições humanas nele, sendo Deus. Então, por horas, Jesus se empenhava em orar. Nos momentos decisivos, ele orava. Na hora de tomar decisões importantes, ele orava. Na hora das provações, ele orava. Antes de realizar milagres, ele orava. Ele vivia uma vida de oração. E deixou isso para os seus seguidores entender. Não houve ninguém que tenha incentivado tanto as pessoas a orarem do que ele. Vivia uma vida de oração. Então a gente bate na tecla, a gente orienta. Uma parte das pessoas que ouvem as orientações, elas despertam e elas dizem: eu vou viver uma vida de oração. E todos os dias, independentemente se estão enfrentando lutas ou se estão vivendo momentos de vitórias, elas se dedicam à oração. Não é só orar e viver uma vida de pecados. Não é só orar e viver uma vida de qualquer jeito, porque não adianta. É uma vida de oração acompanhada de obediência. Acompanhada de obediência. Porque só orar sem obedecer não adianta. É como sacrifício sem obediência. Sacrifício sem obediência. Então é se empenhar para orar, mas procurando viver na obediência. Esse cristão, ele vai adquirir mais força espiritualmente. E vai desenvolver melhor a sua fé, a sua vida com Deus, sua confiança em Deus. Ele vai ter mais direção na sua vida. A oração produz resultados, benefícios extraordinários, até para o nosso cérebro, até para o nosso corpo físico. Já se falou sobre isso. Tem vídeos, cientistas por aí explicando, mostrando cientificamente como é que beneficia até o cérebro, o corpo físico, a saúde física. A oração tem uma importância muito grande, mas às vezes, na sua maioria das vezes, por acomodação, nem todos vivem isso. Eles ficam esperando um momento difícil. Eles ficam esperando lutas, esperando problemas, esperando adversidades, para eles dizerem: não, agora eu vou orar mais. Quer dizer, porque não aprendeu o que é uma vida na prática da oração, o que é ter a oração como uma prática na sua vida. Você pode estar vivendo um momento de grandes vitórias, você tem que ter a sua vida de oração. Estou enfrentando lutas, você tem que ter seu momento de oração. A oração nos livra de muita coisa. A oração impede muita coisa ruim de acontecer. A oração produz muita coisa, mas Deus, nem o Deus Pai, Filho, nem o Espírito Santo, Ele vai nos impor ou nos obrigar a seguir uma orientação. O pastor não tem, nem vai, isso não é função nossa, fiscalizar. Se der para baixar um pouquinho só. O pastor não vai fiscalizar
a sua vida lá fora. Quem está seguindo, obedecendo, praticando, não vai fazer isso. Isso é uma questão de você se conscientizar, o cristão se conscientizar: eu preciso orar. Eu preciso fazer com que a oração se torne uma coisa permanente na minha vida. Eu não posso ficar só esperando problemas para mim poder correr e orar um pouco mais, e quando alivia eu relaxo de novo. Não, eu tenho que entender que a oração é fundamental. Jesus se ausentava, às vezes deixava os discípulos lá e ia orar sozinho, horas e horas. Antes de escolher os discípulos, Jesus passou madrugada orando. Antes de realizar determinados milagres, oração. Momentos difíceis, oração. E houve uma oração, eu vou ler aqui, houve uma oração que Jesus fez lá no Getsêmani. Getsêmani é um jardim muito bonito, que tem em Jerusalém, que fica até próximo do lugar onde houve a crucificação, lugar próximo, dá para ir a pé. Então, Jesus, sendo Deus, vivia na semelhança humana. Ele tinha consciência do sofrimento que ele iria passar. Ele tinha consciência disso. Então, depois da ceia, houve o dia da Páscoa, Jesus instituiu a Santa Ceia e já havia orientado Pedro de que ele seria provado, de que ele iria negá-lo. Quando estava algumas horas de ser preso, de ter que se entregar, porque ele se entregou, Jesus foi no Getsêmani orar. Aquele era um momento extremamente difícil, porque ele estava sendo Deus na semelhança humana, tem que lembrar disso. Então ele sentia dor, ele sentia frio, ele sentia calor, ele sentia fome, ele sentia cansaço, mesma condição que nós. Ele sabia do que ele ia passar. Ele tinha consciência de que por horas ele seria espancado, por horas ele seria espancado. Então você imagina uma pessoa saber que eu serei preso e por horas eu serei espancado. Jesus levou 39 chibatadas ou chicotadas. Aquelas chicotadas não apenas marcavam as costas, o corpo. Eles colocavam osso de carneiro na ponta do chicote. Então, quando atingia a carne, arrancava pedaço da carne. As pessoas ficavam com as suas costas, os ossos expostos. Jesus sabia que ia passar isso. Coroa de espinho na cabeça. Ele ia sofrer muito, muito. E se você verificar o que os cientistas, médicos e cientistas, quando eles analisam o sofrimento que Jesus passou fisicamente, isso é fisicamente, a coisa é absurda, porque crucificação, os ombros deslocavam, os punhos deslocavam e os tornozelos deslocavam por causa dos pregos. Todo o peso do corpo vinha para baixo. Os pulmões eram pressionados, órgãos eram pressionados, não havia como respirar. Então, o que a pessoa fazia? Ela fazia força para baixo para poder respirar. Os cientistas, médicos, analisam que a pressão arterial dele chegou 80 a 50, 80 por 50. Você imagina isso?
Alguém com uma pressão arterial a ponto de chegar 80/50. Jesus gemeu a ponto do coração dele, aconteceu tanta coisa fisicamente, estou falando fisicamente, aconteceram tantas coisas gravíssimas fisicamente falando, que o coração dele derreteu, porque o cérebro, com tudo que estava acontecendo fisicamente, o cérebro envia ordem para o coração, pressão arterial 80/50, o sangue, coração batendo 220 por minuto, 220 batimentos por minuto. Chegou uma hora que o coração dele derreteu, explodiu, o coração dele explodiu. Quando o soldado enfiou, para saber se ele estava morto, enfiou a lança no lado dele, próximo à costela, jorrou água misturada com sangue, por causa de tudo que estava ocorrendo fisicamente. Foi uma coisa terrível. Então ele tinha consciência, o que eu vou passar? Aí ele foi com alguns discípulos para o Getsêmani, antes de ser preso. Ele foi numa angústia tão grande, que aconteceu um fenômeno, fisicamente falando, um fenômeno raro, por causa da emoção tão forte, a angústia tão forte, que Jesus lá no Getsêmani, ele suou sangue, então não era um suor normal, ele suou sangue, e lá ele fez a oração. Então vamos ler aqui um pouquinho do que aconteceu. Marcos 14, versículo 32. Então, ele estava para ser preso horas depois. Então, a angústia, né? E isso, olhe para mim, fisicamente, eu estou citando algumas coisas fisicamente. Espiritualmente, na cruz, Jesus iria, como aconteceu, atrair para si todas as maldições. Então você imagina tudo que é maldição que existe. Espiritualmente ele tinha que iria atrair para si, como aconteceu, todas as maldições. Você imagina as doenças mais graves. Jesus teve que, na cruz, ele atraiu para si todas as nossas enfermidades, todos os pecados, todas as maldições. Então, espiritualmente, tudo isso ia acontecer como aconteceu, a ponto de Deus virar o rosto, não pôde olhar para ele, porque ele se fez maldição, isso espiritualmente. Mas fisicamente, se você lê o relato de vários cientistas, médicos, que analisam friamente o que ele passou, aconteceu fisicamente. Um sofrimento assim que não dá para você ter uma noção. Então ele sabia o que eu vou passar. Então lá ele fez uma oração, diz assim: então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Levando consigo Pedro, Tiago e João,
começou a sentir-se tomado de pavor e angústia, tá certo? Por quê? Deus, mas na semelhança humana, filho do homem. Então ele sabia todo o sofrimento que eu vou passar, que eu irei passar a partir de algumas horas. Então, quando ele chegou no Getsêmani, Pedro, Tiago e João, aquela angústia terrível tomou conta dele. Porque era fraco? Não. Imagine fisicamente, se uma pessoa soubesse que ela iria passar por tudo isso. Muita gente até morreria antes. Então aquela angústia e pavor tomou conta dele. E ele disse para os seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. A primeira coisa que ele falou: fique aqui e vigie. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora, né? O que havia no coração? Se for possível, eu não passar por tudo isso. Se for possível, né? Ser poupado daquela hora. E dizia na sua oração, ele disse: Abba, quer dizer, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Quer dizer, se puder, eu não ter que passar por tudo isso. Claro, ser humano, condição humana. Se puder não passar por tudo isso, contudo, que não seja o que eu quero, mas seja feita a tua vontade. Ele tinha que passar por aquilo. Ele tinha que morrer por nós. Ele tinha que morrer por nós. Então, sofreu, e é bom lembrar, sofreu tanto para quê? Para vivermos de qualquer maneira, para vivermos em pecado agora, conhecendo a sua palavra, para conduzirmos a nossa vida com Deus de qualquer maneira? Não. Ele sofreu para que nós tivéssemos vida, pudéssemos andar na sua presença e alcançarmos a vida eterna. Então ele orou dizendo: se possível, mas não seja feito o que eu quero. Voltando, foi lá e orou. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Por quê? Porque era um momento de vigiar. Eles tinham que vigiar. Havia um momento para ele ser preso, para ele se entregar, melhor dizendo. Então ele botou os discípulos lá com o objetivo de vigiar. Vocês têm que vigiar. O que ele foi fazer? Angustiado, ele foi orar. Orou, aí voltou. Pedro está lá num ronco tremendo, está lá dormindo. Vocês não podem vigiar uma hora? Quer dizer, são duas coisas. Uma é vigiar e a outra é orar. Vigiar e orar. Aí ele disse: vigiai, versículo 38, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, quer dizer, o nosso espírito, o espírito na verdade está pronto, porque o espírito quer a vontade de Deus, o espírito quer Deus. Mas a carne, aí quando se fala carne, não é corpo físico, é a natureza pecaminosa. Mas a carne é fraca,
Então, quando se fala de carne, não é o corpo físico. Há uma luta entre o espírito, que quer Deus, que deseja Deus, que quer a vontade de Deus, e a carne, quer dizer, a nossa natureza pecaminosa. Há uma luta. Então, o espírito, Jesus disse, o espírito está pronto. Mas a natureza pecaminosa, a natureza humana, a condição humana é fraca. Ele não estava falando de pecado. Jesus viveu todos aqueles anos na condição humana, sendo Deus, mas na condição humana. Não podia cometer um único pecado, não cometeu nenhum, nem por pensamento, nem por prática, nem por palavra, nem por intenção. Ele não cometeu um único pecado. Se tivesse cometido um único pecado, por pensamento, palavra, intenção, atitude, um único, ele não poderia, o sacrifício dele não teria nenhum valor para nos salvar. Então ele venceu o pecado, o mundo, o diabo e depois a morte. Então ele disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras, mesma coisa, ó Deus, tudo é possível, se possível for, passa de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha vontade. Aquele foi um dos, tirando o momento, a partir do momento que ele foi preso, o sofrimento de ser espancado, passar por tudo aquilo, ser crucificado, esse foi o momento mais difícil da vida dele, quando esteve aqui, porque era um momento desesperador, sabendo de tudo que iria passar, mas Jesus disse, que seja feita a tua vontade, não seja a minha. Versículo 40, voltando, achou-os outra vez dormindo. Está dormindo de novo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhes responder. E veio pela terceira vez e lhes disse, ainda dormis e repousais? Basta, chega. Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos. Eis que o traidor se aproxima, né? Judas estava indo levar os soldados romanos para mostrar quem era ele, né? O traidor está vindo. Então, o que acontece? Nós precisamos, por um lado, vigiar. Você tem que vigiar como é que você está andando com Deus. Tem que vigiar nas suas atitudes, seus objetivos, nas suas intenções. Você tem que vigiar o que você está praticando. Você tem que vigiar como é que eu estou levando a minha vida com Deus. Você tem que vigiar espiritualmente também. As pessoas se aproximam de você. Você tem que vigiar o caminho que você está tomando. Você tem que vigiar. Vigiar para não entrar em tentação. Vigiar para não entrar em tentação. Porque se você não vigia, você pode amanhã, se tem a sua salvação, você tem certeza da sua salvação, você pode amanhã entrar numa situação, começar a praticar alguma coisa, se deixar levar por alguma coisa, e aquela situação servir para te derrubar na fé, e você perder inclusive a sua salvação. Então todos nós temos que vigiar. A vigilância é fundamental. Vigiar o seu coração, vigiar as suas atitudes, vigiar o que você está fazendo, vigiar nos seus objetivos. Você tem que vigiar. Então a vigilância
espiritualmente falando, ela tem que ser constante, diária também, todos os dias. Todos os dias. Além de vigiar, o que tem que fazer? Orar. Orar. Eu preciso vigiar e eu preciso orar. Jesus precisava orar. E precisava dos discípulos estarem vigiando, acordados, atentos, espertos, para ver se alguma coisa estava acontecendo antes da hora. Jesus ia lá orar, voltava, o pessoal na soneca, roncando. Por 3 vezes, Jesus os encontrou dormindo, quando o momento era de vigiar. Chegou uma hora que Jesus disse: basta, basta. E isso ficou na Bíblia. Para quê? Para que nós venhamos entender que se nós queremos prosseguir firmemente com Deus, se nós queremos alcançar o objetivo mais importante, que é a vida eterna, eu não posso deixar de vigiar, e eu não posso deixar de orar. Então, tem cristãos, tem pessoas que um dia estiveram muito bem na presença de Deus, foram curadas, libertas, transformadas, tinham certeza da salvação, abençoadas por Deus, mas elas, espiritualmente falando, dormiram, elas não vigiaram. Por onde eu estou indo? O que eu estou fazendo? Quais são os meus objetivos? O que eu estou praticando? Como é que eu estou com Deus? Elas não vigiaram, elas dormiram. E porque dormiram, espiritualmente falando, acabaram caindo na fé. Hoje tem gente por aí destruídos na vida, gente que um dia esteve na presença de Deus, hoje estão em trevas novamente, gemendo por aí, porque caíram espiritualmente, se deixaram levar, entraram em tentação, não venceram as tentações, caíram, pecaram, se desviaram, estão destruídos, porque não vigiaram. E outros vivem enfraquecidos, e outros também estão por aí caídos. Por quê? Porque não entenderam: eu preciso orar, eu preciso tanto vigiar como também eu preciso orar. Eu tenho que fazer as duas coisas. Ninguém vai fazer isso por você, é individual. Ainda que o pastor, e oramos nas reuniões, oramos fora das reuniões, e Deus é testemunha disso. Oramos pelas pessoas que estão sob a nossa responsabilidade, oramos pelos membros da igreja, oramos por aqueles que estão na nossa responsabilidade, espiritualmente falando. Sim, essa é uma responsabilidade nossa, orar. Você não pode também cair na besteira e dizer: o pastor está orando por mim, o bispo está orando por mim, tem gente orando por mim, eu não preciso nem vigiar e nem preciso orar. Na hora que vier as dificuldades, aí eu vou lá e oro. Na hora que vêm as lutas, eu oro um pouco. E viver, às vezes, meio que dormindo espiritualmente. Tem que vigiar. Tem cristãos que estavam muito bem, desfrutando das bênçãos de Deus. Às vezes o diabo traz alguém, um parente, uma amizade que vem. Às vezes o diabo usa alguém da família, começa a influenciar a pessoa, puxar a pessoa para o mundo, para as coisas contrárias a Deus. A pessoa, às vezes, fraqueza, porque quer agradar os outros, que quer ficar bem com os outros, a pessoa se deixa levar. Daqui a pouco, aquele cristão que estava na presença de Deus, ele está se envolvendo com o mundo, com as trevas, com aquilo que não tem nada a ver com Deus. Vai enfraquecendo, o diabo acusa. Você está na igreja, mas você agora está indo para tal lugar. Você está na igreja, mas você está ali. O diabo vai acusar, ele vai trabalhar.
Ele é acusador, uma das coisas que ele é acusador. Daqui a pouco a pessoa vai enfraquecendo, se deixando levar, ao invés de querer crescer espiritualmente, a pessoa daqui a pouco está lá. Daqui a pouco você está lá no meio de um monte de gente incrédula, participando dos pecados deles. Daqui a pouco está lá num ambiente completamente mundano, e o diabo está só empurrando com os pés. Isso mesmo, vai, o diabo vai empurrando para baixo, ele vai empurrar para baixo. Você acha que o diabo vai fazer o quê? Você acha que o diabo vai dizer, não vai por esse caminho não, que você vai se perder? Não existe isso. O diabo vai trabalhar. Daqui a pouco aquela pessoa já não tem a mesma fé, já não consegue mais orar, já não consegue mais ter força. Por quê? Porque agora as trevas estão tomando conta da pessoa. O pastor não tem condições e nem essa função nossa, não é essa função nossa. O que você faz lá fora, não procuro nem saber, nunca vou procurar saber. Não é comigo, não existe isso. Se está andando na presença de Deus, espero que esteja, esse é o nosso desejo. Se está envolvido com coisas erradas, não posso fazer nada, a não ser orar para a pessoa acordar, despertar e falar, não, isso acontece. Tem gente que podia estar muito bem na sua vida com Deus, abençoada, às vezes se deixou levar por um parente, alguém que diz amigo, e o diabo trabalhou, não, vão para lá, vão para cá, vão para lá, vão para cá, e a pessoa não vigiou, falou, não, isso aí não tem nada a ver com Deus. Eu não posso viver praticando, me associando com as pessoas mundanas, incrédulas. Não quero isso para mim, estou fora. Se vai perder a amizade ou não importa, não posso perder a minha vida com Deus. Não posso perder a minha salvação, mas nem todos têm essa firmeza. Então, às vezes, por influência dos outros, o diabo leva a pessoa lá para o buraco. Às vezes a pessoa tem um objetivo, um propósito, uma intenção. Aquele objetivo não foi Deus que pôs no coração. Aquilo não foi Deus que pôs, não foi o Espírito Santo que inspirou. A pessoa às vezes não vigia, o cristão fala assim, estou com um objetivo aqui. Mas vem cá, esse objetivo é agradável a Deus? Está de acordo com Deus? Não, essa coisa não é de Deus. Eu vou tirar fora do meu coração, da minha mente. Eu não quero, não. Às vezes a pessoa deixa aquele objetivo crescer dentro dela. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Às vezes aquele é o caminho que o diabo encontrou para derrubar. Então, todos os dias, isso não é de vez em quando, isso não é um feriado, isso não é um final de semana, não. Todos os dias é preciso vigiarmos a nossa vida espiritual, nosso coração, a nossa mente, o que estamos fazendo, como estamos fazendo, por onde nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar. Além de vigiar, nós temos que orar. Então Jesus disse, olha, vigiai e orai. Vigiai e orai. Aí ele ia lá orar, orava 1 hora. Pelo que ele disse, acho que 1 hora. Primeira oração foi lá, ficou lá sozinho orando, um momento dificílimo. Aí quando ele volta, Pedro está lá no maior ronco. Aí ele, Pedro, você está dormindo? Você consegue vigiar 1 hora? Aí chamou a atenção deles, foi lá orar de novo, falar a mesma coisa. Aí volta a 3ª vez, está lá de novo, não consegue vigiar. Vocês não conseguem vigiar? Basta, chega, deu um basta. Isso ficou na Bíblia. Então a luta para chegar na presença de Deus é grande. Você chegou pela sua força. Não foi pela sua força, não. Você teve que se dispor a abrir o coração, mas a misericórdia de Deus chegou sobre você. Senão você estava, você e todos nós, estavam na mão dos demônios até hoje.
E alguns o diabo já tinha até matado há muito tempo. Essa é que é a realidade. Então, para a gente chegar, Deus foi muito misericordioso. Pô, eu cheguei, agora conheço a Deus, conheço a palavra de Deus, estou na presença de Deus. Eu tenho uma riqueza que bilhões de pessoas não têm. Bilhões de pessoas não têm. Bilhões de pessoas não têm. Conheci Jesus, agora eu tenho a vida eterna, a certeza da vida eterna dentro de mim. Eu não posso perder isso por nada. Pode perder tudo, mas eu não posso perder isso. Eu não quero perder. Como é que vai viver? Assim, de qualquer jeito? Vou lá na igreja, assisto a reunião, cumpro uma obrigação, de vez em quando eu oro, quando o negócio aperta eu oro, de vez em quando eu vigio, o pastor fala na reunião, olha, olhe para o seu coração, analisa, aí de vez em quando eu vigio. Não, assim não funciona. Assim não funciona. Porque as tentações, ou elas vêm diretamente, a tentação, ou vem diretamente através do diabo. Foi o caso de Jesus. Jesus foi tentado no deserto pelo diabo, ele teve que vencer o diabo, ele teve que vencer a tentação. O que ele fez? Ele cobiçou alguma coisa? Não, não fez nada. Então a pessoa pode estar muito bem e a tentação pode vir diretamente trazida pelo diabo. Mas as tentações também vêm pela cobiça do coração. Às vezes se cobiça alguma coisa que não é da vontade de Deus. E aquela cobiça, ela vai abrir a porta para uma tentação. Então, ser tentado, até Jesus foi, mas ele venceu. Então, ser tentado, qualquer um pode ser diretamente pelo diabo, mas a pessoa também pode, o cristão pode ser tentado pela cobiça do coração. Ele tem que estar em condições de vencer a tentação. Tem que estar em condição de vencer. Quantas homens, mulheres, jovens, moças, rapazes destruíram a vida com Deus, às vezes por uma ansiedade pela vida sentimental. Quero casar, quero casar, quero ter alguém, quero casar. Querer casar, constituir família, nenhum problema nisso. Agora tem que ter a direção de Deus, não tiveram. Às vezes a moça cristã, ela cai na mão de um incrédulo, destrói a vida dela, destrói a vida espiritual e às vezes tem a vida destruída. Poderia esperar o momento certo, Deus abençoar com a pessoa escolhida por Deus, mas não conseguiu. O desespero, a ansiedade pela vida sentimental abriu uma porta. Aí o diabo traz o fulano, cara endiabrado, incrédulo. Daqui a pouco está namorando, está se envolvendo com uma pessoa incrédula. Luz e trevas. E é enganada. Às vezes alguém fala, ó, esse rapaz é incrédulo, ele não tem a presença de Deus, ele não segue Jesus, ele não é convertido, está cega. Aceita, se deixa levar. Tudo vai por água abaixo, tudo se destrói. Por quê? Porque é preciso vigiar e orar. Vigiar e orar. Jesus deixou isso claro. Ele não vigiava só, ou mandou vigiar só naquele momento. Não, vigiar e orar. O espírito está pronto, mas a carne, essa natureza terrena,
ela é fraca. Ela é fraca. Então você não pode se basear na sua natureza terrena. Não dá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar muito forte espiritualmente. Eu tenho que fortalecer o meu espírito a cada dia. Cada dia. Cada dia. Cada dia. Você tem que ter direção. O que fazer? Para onde eu vou? De que maneira eu vou? O que eu faço? O que eu faço? Tem cristãos por aí que eu tenho que cuidar do meu corpo. Claro, você tem que cuidar do seu corpo fisicamente. Tem que cuidar. Você tem que ver o que você come, como é que você cuida do seu corpo. Isso não quer dizer que você não possa ter um problema. Às vezes a pessoa cuida e tem. Mas se cuidar, vai evitar. Tem cristãos por aí indo para a academia. É pecado ir para a academia? Cuidar do corpo físico? Depende. É que é pecado. Mas você é um homem cristão, tu vai para a academia, é um ambiente complicado ou não? Sim ou não? Como é que 95% das mulheres vão para a academia? Como? Como? É complicado. Ou não? Tu fala, vou para esse ambiente. Isso é vigiar ou não? Vou lá, toda hora tem uma mulher seminua. Tem um aparelho livre ali na sua frente. E tem 10 livres lá. A pombagira vem para onde? Para onde? Para a sua frente, para a frente do homem. A pombagira vai se empinar onde? Na frente. Às vezes o sujeito começa a cobiçar a mulher, mas ele devia falar, o ambiente aqui, 90% desses ambientes, pode ter algumas exceções, né? Às vezes tem senhoras que tem que fazer tem que se cuidar fisicamente, às vezes até uma questão, né, de fazer uma fisioterapia. Tudo isso a gente entende. Tem algumas senhoras que são decentes, vão vestidas de modo decente, mas 90% vai como? Vai ver as academias, tem um monte de lésbica agora frequentando a academia para quê? Só para cuidar do corpo? Não, muitas lésbicas vão para a academia para conseguir mulheres lá dentro, ou não? Está cheio de homossexuais, ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então, o cristão, ele tem que vigiar, não tem? Fala, eu preciso cuidar do meu corpo, mas aquele ambiente lá, isso é o quê? Isso é vigiar. Então não dá para ir para uma academia por causa do ambiente que é. Eu vou me cuidar, sei lá, em casa. Inventa lá um negócio lá. Ninguém está proibindo ninguém aqui de nada. Só estou dizendo que tem que pensar ou não. Os homens então nem se diga. Os homens então nem se diga. Então a gente tem que vigiar para onde a gente vai, o que a gente faz. Tudo isso é para cuidar do quê? Da nossa vida com Deus. Para não dar uma chance. Tem cristãos às vezes com casamento arrebentados. Às vezes o cristão fala, não, mas eu vou com a minha esposa para a academia. Você pode ir com a sua esposa. A sua esposa não impede a pombagira de vir se empinar na sua frente, tá certo? Não impede. Não impede. Às vezes o cara está dentro da academia olhando para a mulher. Está pecando, está cobiçando. Não, mas ele é casado e tem aliança. Ter aliança impede? Para pombagira é melhor o quê? Casado ou solteiro? Hein? Para as pombagiras é melhor o quê? Dar em cima de um solteiro ou de um casado? Fala aí, pessoal. Ou não? Ou eu estou errado? Então, não estou aqui condenando ninguém, não. Não sei se você vai para a academia ou se não vai. Estou dando exemplo aqui, inclusive,
para os homens e até para as mulheres. Tudo isso é questão da gente vigiar, tá certo? A gente vigiar. Você tem familiares, você tem que tratá-los com respeito, consideração. Seja humilde, não atropele ninguém, seja de fora da sua casa ou não, seja humilde. Mas você tem que vigiar. Qual é a condição espiritual dessas pessoas? Qual é a condição espiritual do seu marido? O meu marido é incrédulo. Meu marido é mundano. Meu marido ainda não se voltou para Deus. Você, esposa, tem que tratá-lo com respeito, consideração, submissão, dentro daquilo que é correto. Se o seu marido disser, vamos lá adorar o diabo, você não vai, você não é obrigado a se submeter a ele nisso, mas dentro daquilo que é correto e justo, é submisso. O seu marido quer ir para uma boate. Não, vamos para a boate comigo. Você tem que, mas peraí, mas aquele ambiente lá não é para mim. Eu sou uma pessoa cristã, me respeita, você respeita a minha fé. Eu não vou para lá com você porque aquilo ali não vai me abençoar, não é agradável a Deus. Eu não vou. Não, eu vou para agradá-lo. Aí eu vou fazer o que o meu parente quer porque ele gosta de mim, eu gosto dele. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem que vigiar na sua vida espiritual, entendendo que é o seu parente, é o seu ente querido, mas você tem que cuidar da sua vida com Deus ou não. Ele não tem a fé, ele não crê, a visão dele é outra, você não pode, eu não posso fazer tudo o que ele quer, porque se eu fizer tudo o que ele quer, eu vou destruir a minha fé, a minha vida com Deus. Isso é vigiar. Então nós temos que vigiar todos os dias, em relação a tudo, em relação ao nosso coração, nossas intenções, nossas atitudes, como é que estamos vivendo, o que estamos fazendo, tudo. E vigiar em relação às circunstâncias, pessoas, situações, para que a gente possa conservar a nossa fé, a nossa vida com Deus. Então tem cristãos por aí, tem até pastores, que eu acho um grande erro. Tem até pastores incentivando os rapazes, homens das suas igrejas. Não, vocês têm que malhar, vocês têm que ir para a academia, vocês têm que malhar. Estão incentivando. Não pensa assim, estou empurrando os rapazes, os homens da igreja por um ambiente cheio de mulheres, na sua maioria seminua. Esses caras vão pecar. Vai pecar, então vai ter que fazer academia com a venda nos olhos, não é verdade? Porque cada dia que passa é pior. O que passa é pior, fim dos tempos. Ontem eu saí para caminhar, todo dia eu saio para caminhar um pouquinho, quase todo dia, é preciso. Caminho num lugar deserto, praticamente ninguém. Lugar deserto, tal, tranquilo, gosto de ir lá. Daqui a pouco passa por mim 2 rapazes, de mãos dadas, conversando, se beijando. É fim dos tempos. A vigilância tem que ser o quê? Maior. Então nós vamos orar, e vocês têm que lembrar disso. Você tem que lembrar disso. Você tem que ter essa consciência de que foi uma luta, é uma luta muito grande para estar na presença de Deus. Você não sabe, não tem ideia, talvez como o diabo tenha lutado muito para você não conhecer Jesus, muito. Aconteceu com você, conosco, o que não aconteceu com bilhões de pessoas por aí. Uma luta tremenda. Agora, eu tenho que zelar por isso com todas as minhas forças e ser sábio
Eu vivo me deixando levar por parente, pessoas que se dizem amigas. Respeita as pessoas, mas não caia na besteira de achar que dá para seguir Jesus junto com o mundo. Não dá, não vai. Ou tudo ou nada, não dá. Não fique pensando que eu tenho que estar no meio dos incrédulos, indo para onde eles vão, porque eu vou evangelizá-los. Para a gente abençoar alguém, a gente tem que, acima de tudo, orar pela pessoa e dar um testemunho. Nós não temos que estar junto da pessoa para ela se converter, andando, indo para onde ela vai. Quem disse isso? Não existe isso. Às vezes a pessoa vem com sinceridade, busca Deus, mas tem pessoas que são fracas e elas ficam preocupadas com os outros, em agradar os outros, e aí se torna mais fácil ainda para tomar uma rasteira, porque o diabo vai usar os incrédulos. Vão para lá, vão para cá, vão fazer isso, vão fazer aquilo, vão para lá. Não, você tem que fazer. Porque você está muito crente, você está muito isso. A pessoa é fraca. Não funciona isso. Não funciona. Quem está na luz, está na luz. Quem está nas trevas, está nas trevas. Você tem que conviver com pessoas que você muitas das vezes ama, que te amam, às vezes um marido, uma esposa, filhos, tal. Você tem pessoas, você tem que obrigatoriamente, às vezes, conviver com elas todos os dias dentro da sua casa. São seus entes queridos. Mas você tem que analisar, espiritualmente, meu filho é incrédulo, está em trevas, está no mundo, meu marido, minha esposa, eu não posso seguir o que eles seguem, porque senão o seu barco vai afundar. O seu barco espiritualmente vai afundar. E é muito provável, porque isso acontece muito, que depois essas mesmas pessoas, quando lhe vê no chão espiritualmente desviado, caído da presença de Deus, elas serão as primeiras a dizer: bem feito, quem mandou você largar a sua fé? Eu não mandei você largar, não mandei. E tem gente passando por isso por aí. Abandonaram a fé, se deixaram influenciar pelos outros, e agora estão ouvindo o marido dizendo: quem mandou você sair da presença de Deus? Quem mandou você sair do sei o quê? Pessoal, nós temos que ser firmes. A firmeza, ela é necessária. Amém? Então, lembre-se de Jesus. Sofreu tudo que sofreu, não foi para a gente viver de qualquer maneira. O que ele sofreu, a gente não consegue. Se você pegar lá os dados científicos, você fala: caramba, mas mesmo assim você não consegue mensurar o sofrimento que ele passou por nós, para nos trazer vida. Muito bem. Aconteceu comigo o que não aconteceu com bilhões de pessoas. Conheço a verdade, conheço a palavra de Deus, conheço a Deus. Eu fui trazido para a luz, eu estava em trevas. Eu não posso perder isso. Eu não posso perder essa riqueza que eu tenho. Aí o que faz? É só vir na igreja, orar um pouquinho, receber oração, entrega o dízimo, oferta, cantou, vai embora e vive de qualquer jeito? Não. Existe o diabo e os seus demônios que trabalham todos os dias. Os demônios que agiram na minha vida durante anos, eles nunca esqueceram de mim. Os demônios que trabalharam na sua vida nunca esqueceram de você. Nunca esqueceram de você. Se eles pudessem, eles nos arrastariam de volta. Tá certo? Tá certo? Para as mãos deles. Eles poderiam, se eles quisessem, se eles pudessem, eles fariam isso. E desejam isso. Então o que Jesus fez? Ensinou: vigiai e orai. Tá bom? Então vamos falar com Deus, vamos orar, fiquem de pé, vamos participar da ceia e fazer oração no nome de Jesus. Feche os olhos, os obreiros, por favor, providencie a Santa Ceia, tá bom? Por favor. Feche os olhos, por favor. Ó Senhor nosso Deus e Pai, ilumina cada pessoa que está aqui,
cada um dos que ouviram esta mensagem. O Senhor sofreu abundantemente por nós. Entregou-se totalmente por nós. Nos tirou das trevas e nos trouxe para a tua luz. Aconteceu conosco o que não aconteceu com bilhões de pessoas, meu Pai. Precisamos todos os dias vigiar e orar, porque o Espírito na verdade está pronto, mas a natureza terrena é fraca. Por isso eu peço para que o Senhor ilumine essas pessoas e elas tenham condições de compreender como é grande a necessidade de vigiarmos e orarmos, para que não venhamos perder a riqueza da tua presença e da salvação. Senhor, abençoe a Santa Ceia e todos aqueles que dela dignamente participarem sejam abençoados, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Diga em nome de Jesus, nos abençoe, Senhor, nos dê condições de compreender tudo que ouvimos, que a tua palavra, que esta mensagem produza frutos dentro de nós. Em nome de Jesus nós te pedimos, amém. Podem sentar no nome de Jesus. Eles vão servir a ceia. Se você vai participar, pega o pão, pega o cálice, tá bom? Ajuda aí, Aline. Hoje tem alguns obreiros que vêm à noite, outros estão viajando, então pedir para ajudar aí. Ajuda aí, por favor. Vai. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade. Tua vontade feita em mim. Nada sou sem Eu nada sou sem ti. eu. Perdido estou sem ti. Nada sou sem ti. Fiquem de pé, por favor. Feche os olhos e cante. Perdido estou sem ti. Eu. Perdido estou. Feche os olhos, por favor.
Faça a sua oração. Por mais que venhamos expressar a nossa gratidão, o nosso reconhecimento pelo que Ele fez por nós, ainda assim não é suficiente. Por mais que tenhamos informações a respeito do sofrimento que Jesus passou por nós, ainda assim não temos ideia de como Ele sofreu por nós. Sofreu tanto que o coração físico dele explodiu e derreteu. Sofreu tanto que não temos como mensurar, para que nós tivéssemos vida e vida eterna, para que andássemos em sua presença, para vivermos eternamente na sua presença. Não há, Senhor, palavras suficientes para expressar o quanto devemos a Ti, o quanto somos devedores de Ti. Mas o Senhor sofreu, morreu, mas venceu todas as coisas. Nem a morte pôde detê-lo. Ah, Senhor, aceite a expressão de gratidão, aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração, aceite, Senhor, o nosso amor, e venha em nome de Jesus, Espírito Santo, abençoar e consagrar este pão que levantamos para o alto, para que ele seja símbolo do teu corpo, Senhor. Corpo que foi transpassado, moído pelas nossas iniquidades, o corpo que trouxe vida ao mundo, que quando dele comermos sejamos abençoados como foram os discípulos quando comeram do pão, quando ouviram o Senhor dizer: comei dele, este é o meu corpo que é dado por vós. E eles foram abençoados, encheram-se de vida espiritualmente e de alegria, porque estavam alimentando-se do corpo que trouxe vida ao mundo. Que assim aconteça conosco, e a nossa vida sirva para te glorificar, e os que creem digam: assim seja. Com os olhos fechados, coma este pão.
alimente-se deste pão. Mastigue este pão. E lembre-se que o corpo dele foi transpassado e moído pelas nossas iniquidades. Ah, nós te glorificamos. Nós engrandecemos, Senhor, o teu nome. Exaltamos o nome. Te agradecemos porque nos trouxeste vida e vida eterna. Que este cálice seja, Senhor, abençoado, santificado e se torne símbolo do sangue que constituiu a maior de todas as alianças. Que ao bebermos deste cálice sejamos espiritualmente abençoados, que façamos memória de Ti, Senhor, todos os dias, até que Tu venhas. O Senhor foi, mas o Senhor virá. Nós te adoramos, nós te glorificamos, e os que creem digam assim seja. Beba agora do cálice com seus olhos fechados. Aleluia. Agradeça a Ele de todo o coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Nós te adoramos. Tu és o nosso Salvador. Erguemos as nossas mãos aos céus. Te adoramos, Senhor Jesus. Te glorificamos. Tu nos trouxeste vida e salvação. Sem Ti nada somos, nada temos. Eu nada sou sem Ti. E eu nada sou. Perdido estou sem Ti. Diga, Senhor, nós te agradecemos de todo o nosso coração, toda a nossa alma e entendimento. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Podem sentar.